Este programa foi produzido no ano de 2000, no contexto da apresentação do Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil. Estas crianças frequentam a educação infantil. No Brasil, a educação infantil comporta as creches para crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos. Desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ficou estabelecido pela primeira vez na história do nosso país que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Embora não obrigatória, o número de crianças matriculadas aumenta a cada ano. Ruth tem 4 anos. Mora com a mãe, a irmã e os avós no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Este é um dia importante. Ela está sendo preparada para seu primeiro dia de escola. Ela já está entrando até tarde demais, né? Ela era para ter entrado mais ou menos com uns 3 anos e meio, que é a idade. Mas como ela era muito apegada comigo, é muito apegada, né? Aí ela chorava muito, né? Tentei colocar ela numa escolinha, mas 3 dias só. Ela berrava. Agora mesmo ela quer mesmo. Eu acho que é a hora, né? Tem que ser a hora que elas querem, não dá pra... Ruth é a única criança de sua classe a ter o primeiro dia hoje. O resto da turma já está na escola há algum tempo. Existe um cuidado que precisa ter, porque nesse dia daí, que é o primeiro dia que a criança vai estar chegando lá, ela está num momento, primeiro da vida dela, que é o seguinte, ela vai lá e ela aceita experimentar isso porque a mãe diz para ela que é bom, né? Porque ela está num momento em que, de fato, ela confia basicamente naquilo que os adultos que ela admira e que ela gosta e que cuidam dela e tal, falam. O primeiro cuidado que eu acho que é importante ter é da mãe ter uma relação de confiança na creche ou, enfim, na instituição onde ela está deixando a filha, né, ou o filho. Porque isto é o que a criança vai dar para a criança o primeiro sinal de que lá é um lugar que vale a pena ela ficar e que vale a pena ela experimentar e conhecer e tudo mais. Esse processo, esse momento, que pode ser uma primeira semana, um primeiro mês, né? Ele tem que ser um momento muito pensado para essa criança, né, que vai chegar assustada. Mesmo que ela deseje vir, mesmo que ela já conheça, mesmo criança que quando de um ano para o outro muda de turma, ela é assustada, ela tem medo, como é que vai ser, eles vão gostar de mim, vão me emprestar o brinquedo. Ruth, essa é a Rafaela. Essa é a Aline, Bianca, outra Bianca. Então a professora tem que estar muito atenta, criar, eu acho que uma situação de acolhimento. O que é a situação de acolhimento? Quer dizer, não significa, olha, aqui é proibido proibido chorar. Ou, por exemplo, aqui pode fazer tudo. Não é isso. Quer dizer, é configurar situações onde as coisas estão muito claras, o que pode fazer, o que não pode fazer, que todos os adultos estão lá para responder às angústias da criança, e mesmo se ela chorar, que ela pode contar com um colo, se ela quiser ir embora, e se for muito angustiante, que o professor ou o orientador vai chamar a mãe dela,
né? Quer dizer, ela não se sentir aprisionada ou nem abandonada, quer dizer, ela ir construindo um vínculo, né? Na verdade tem a ver com vínculo, construir uma relação de confiança com o adulto, que vai poder mostrar para ela devagarinho que os outros amigos sentem as mesmas coisas, querem as mesmas coisas e que aí depois, ao longo da vida escolar, as coisas vão sendo, enfim, é vida, né? Vai sendo administrada. Esse aqui é o Daniel Esdras, o Rodrigo, é o Ruth, esse é o Lucas Emanuel, o Carlos Eduardo. A ideia, a gente entende que a adaptação à escola ela é um processo. Mesmo que as crianças se adaptem muito bem na primeira semana de aula, no primeiro mês de aula, a gente sabe que existem alguns aprendizados que se dão no espaço escolar que são muito diferentes do que acontece em casa. Por exemplo, aguardar a sua vez, por exemplo, respeitar o ponto de vista do outro, eles se dão de um jeito muito diferente. Então a ideia é que as crianças tenham um tempo um pouco maior para desenvolver esse processo, porque o que está em jogo é estabelecer vínculos de confiança com adultos que não são os seus pais e é poder dar início a esse processo de conviver com outras crianças da mesma idade. Então tem todo um cuidado aí da nossa parte em preparar os pais para esse momento, que também para os pais é uma expectativa muito grande, e acolher as crianças de uma forma muito confortável. A gente entende que a gente pode definir que a adaptação à escola se deu quando as crianças reconhecem diferenças entre o espaço da casa e o espaço da escola. Quando ela reconhece as normas de funcionamento que regem um espaço e o outro, o que é comum e o que é diferente nesse caso. Rafaela, Babington, Bárbara, Beatriz, Ruth, Bia. São José dos Campos, interior de São Paulo, bairro de classe média, Bosque dos Eucaliptos. Mateus tem 6 anos e está no último ano da pré-escola. Quando tinha 4 anos e ainda sem frequentar a escola, Mateus aprendeu a ler sozinho, a partir da curiosidade em saber o significado das palavras escritas. O pai é operário de uma grande indústria local e trabalha no turno da noite. A mãe, Sônia, cuida da casa do filho e trabalha como voluntária na escola do Mateus. Mas a pré-escola é muito importante. Tem crianças que não sabem nada mesmo. Aí vai do incentivo também de casa, né? Mas a pré-escola é muito bom, não só para alfabetizar, mas o convívio. Porque o Mateus, apesar dele saber ler e escrever, ele era muito fechado, ele convivia com outras crianças da família, a gente saía, tudo, a gente sai bastante, não fica só em casa. Mas a pré-escola foi muito bom para que ele começasse a socializar melhor, porque ele era muito fechado. São José dos Campos, um bairro novo chamado Campo dos Alemães, que surgiu de uma antiga invasão. Na casa de Thaís e Gabriela, a família toda se mobiliza. É hora de levá-las para a escola. Patrícia é uma ADI, auxiliar de desenvolvimento infantil, na escola das meninas. O pai, Luiz Fernando, é segurança num banco. Desde pequenininho, meu primeiro filho veio com 2 meses e meio para a creche. Eu voltei de licença e meu filho já veio. Por isso que os meus filhos hoje estão na creche, porque eu quero que eles tenham uma boa educação, uma educação sadia, né? E eu acho que a educação parte do princípio dos pais. Então, os pais que têm que ter consciência de uma coisa. Se você deixa seu filho sem fazer nada, automaticamente ele vai procurar uma coisa para fazer. Favela Nelson Cruz, bairro do Belenzinho, em São Paulo. Estas crianças precisam chegar à escola para fazer a primeira refeição. Túlio é guardador de carros na rua próxima da escola dos filhos. A mãe é auxiliar de limpeza e sai para o trabalho bem antes das crianças acordarem. É uma escola muito boa, né?
e é perto de casa. Então, se criança sem escola não dá, né? No Brasil, existem cerca de 23 milhões de crianças de 0 a 6 anos. De acordo com o Censo Escolar de 2001, 5 milhões e 900 mil frequentam a educação infantil. 10% das crianças de 0 a 3 estão nas creches, e a rede de pré-escolas atende 51% das crianças de 4 a 6 anos. Só as prefeituras recebem 66% das crianças brasileiras em idade pré-escolar. Há uma ideia, né, equivocada de que as crianças, porque são pequenininhas, deveriam aprender coisas muito simples, coisas muito repetidas, coisas muito fáceis, né? Então, a ideia de que você, ao ler um livro para criança, você lê um livro bem simplificado, um livro que tem meia dúzia de palavras em cada página, ou a ideia de que você canta algo que é muito repetido várias vezes. E, na verdade, a criança pequena, ela se interessa muito por tudo. Ela, quando vem ao mundo, ela não encontra um mundo simplificado. Ela não encontra um mundo em que as coisas vão se apresentando a ela de forma muito parcelada. É tudo ao mesmo tempo agora. Tanto as questões ligadas à cognição, quanto as questões afetivas, emocionais. No Brasil, antes da Constituição de 88, as creches eram vinculadas aos órgãos de assistência social ou de saúde. As pré-escolas poderiam estar ou não vinculadas à educação. A Constituição de 88 sinalizou a passagem das creches e pré-escolas para a educação. Depois, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases colocou claramente que as crianças de 0 a 3 anos seriam atendidas em creches, que fariam parte do sistema de ensino. E as crianças de 4 a 6 anos seriam atendidas em pré-escolas, que também fariam parte do sistema de ensino. Em 1998, o Ministério da Educação lançou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil como parte de um esforço para estabelecer parâmetros e referências para a educação infantil no Brasil. O referencial veio sintetizar uma prática pedagógica dispersa no país, e ele é fruto de uma discussão que envolveu por longo tempo os profissionais ligados à educação infantil. Embora a gente esteja num país onde não é obrigatório, é impossível o governo federal estabelecer um currículo obrigatório, o governo federal tem por obrigação estabelecer metas, estabelecer orientações gerais, e tem muito peso essas orientações, né? Elas influenciam o mercado editorial, elas influenciam a formação de currículos, a formação de professores. Eu acho que uma ideia básica que, de certa maneira, perpassa o referencial é que o professor, ele não é um profissional manual, ele não é um profissional das mãos, ele é um profissional intelectual. Tudo que acontece a partir da sua ação, acontece a partir da reflexão. A importância maior do referencial foi ter colocado em discussão a questão do currículo para a educação infantil, né? Que esse era um assunto que
não era muito tratado, não tinha muito debate em cima disso, não havia muita pesquisa, enfim. Então, acho que o fato do MEC lançar isso é como se ele tivesse colocado uma cunha. Quando a gente começou a trabalhar o referencial, ele veio assim, como se fosse uma luva, né? Para aquilo que a gente acreditava. Porque até então a gente acreditava, mas não tinha tanta fundamentação teórica anterior. E eu acho que é um material muito importante na formação dos professores de educação infantil, porque está lá previsto a ação do professor, a concepção de aprendizagem e aquilo que é importante de ser trabalhado em cada área do conhecimento e, pensando um pouco do ponto de vista do desenvolvimento infantil, estão consideradas todas as formas de representação que na educação infantil precisam ser trabalhadas. E ele, na verdade, representa um pensamento, né, pedagógico, um pensamento educacional que circula no país. Ele é meio que uma condensação de uma pré-escola e de uma educação infantil mais avançada, digamos assim. Quando ele veio, ele já estava dentro do que nós estávamos seguindo. Uma visão mais construtivista, partindo da realidade da criança, aproveitando o que a criança já sabe, mas não estacionando nisso, avançando, ampliando o conhecimento dela. E agora nós estudamos o referencial todo e continuamos estudando. A grande preocupação do referencial é integrar as questões de cuidado e de educação. Porque as crianças da educação infantil são muito pequenas, né? As maiores têm 6 anos, elas têm muitas aprendizagens ligadas aos cuidados, aprender hábitos, né? Aprender como se cuidar. Elas têm que ser cuidadas, porque muitas são bem pequenininhas, né? As aniversárias de 3 anos, as de 4, precisa de alguém que diga, olha, esfriou, você precisa botar um agasalho, agora tá quente, vamos tirar, né? E a preocupação que a gente tinha era que esse cuidado não fosse uma coisa assistencialista, não fosse um cuidado desvinculado de uma prática educativa, né? E que ele fosse integrado dentro de um projeto que a escola atende, do que significa dar atendimento para essas crianças dentro de uma escola. E aí que a gente propôs uma nova discussão, que era de ampliar essa ideia, e incluímos a ideia do brincar. Por quê? Porque o brincar, de certa maneira, por ser uma linguagem simbólica, por ser a linguagem constitutiva da criança, que é por meio dessa linguagem que ela aprende a ser gente, né? Que ela aprende a significar as coisas, a representar, ela, por meio da imitação e da transformação dos significados dos objetos, ou mesmo do papel, quando ela põe o cap de guarda, quando ela põe um sapato de salto da mãe, um vestidão, e ela brinca de princesa. Essa dimensão do brincar trazia uma quebra e faria as pessoas pensarem que, na realidade, a educação infantil está apoiada num tripé que se interrelaciona, que diz respeito a atividades de cuidados, que diz respeito a atividades de ensino, ou seja, da educação, e de atividades mais espontâneas, de brincar de faz de conta, de mamãe e filhinha, de super-heróis, de Pokémon, de seja lá o que for, que possa, para a criança, se transformar num lugar de integração dessas atividades, outras que são atividades muito mais que estão na mão do adulto. A escola, ela tem por obrigação ampliar o repertório das crianças. Tem algumas coisas que, se não for a escola que ofereça, a criança pode ser que não tenha. Estas são aquelas coisas que são essenciais. Toda sala tem sua rotina organizada. Ela se diferencia um pouco por questões de organização de horário de lanche, né, organização de horário de vinda à biblioteca, né, quer dizer, e até do próprio parque. Mas basicamente todo mundo tem as mesmas coisas. Nós fazemos a rotina, né, calendário, chamada, escolha dos ajudantes do dia. Todo dia tem essa rotina, uma coisa já que eles mesmos cobram, né? Nós chegamos, já tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eles já têm essa rotina. Depois tem uma roda de conversa. É uma roda de conversa, uma conversa, né? É uma situação de aprendizagem onde a criança vai aprender a conversar.
né, a expor suas ideias, argumentar, fazer perguntas. E o professor, nesse momento, ele tem o papel de participante, de evocador de lembranças, de costura dos assuntos, de ajudar a criança a dar continuidade de um assunto ao outro, participando. Depois da roda de conversa, nós temos o trabalho diversificado, onde nós montamos cantinhos. Cantos, a gente chama de cantos, né? De jogos simbólicos. Então, onde ela vai colocar para fora tudo o que ela pensa, o que ela sabe daquele mundo adulto. Então, nós sempre colocamos um cantinho de artes. Cada dia é uma atividade diferente, com uma técnica diferente, com materiais diferentes. Eles sozinhos vão fazendo, tem autonomia. Só que ninguém fica sem fazer nada. Todo mundo fazendo alguma coisa. Temos também o cantinho dos jogos, que é onde nós colocamos jogos matemáticos. Temos o cantinho do jogo livre, que seriam mais jogos lúdicos mesmo. E temos o espaço externo da sala, onde as crianças brincam com bola, corda. Cada dia é um objeto, um instrumento que eles utilizam. Ele nasce pequenininho, como a gente, vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, a casquinha dele também vai crescendo. Aí eu trouxe revista. Após isso, as crianças têm o leite, eles tomam um copo de leite. Depois tem o horário do parque. Eles ficam em torno de meia hora no parque. Em todas as unidades daqui, dessa região, enquanto duas salas, ou uma sala está na merenda, a outra está no parque. Depois troca. Depois da volta do parque tem arrumação, beber água, lavar a mão, toda a parte de higiene. Depois nós temos o momento da história, que ou o professor conta, tem dia que é o professor que conta com livro, depois o professor conta sem livro, outro dia é a criança que conta, então ela se prepara para contar para os amigos. Eu adoro contar história. Então, as minhas histórias são bem, assim, cheias de coisas, né? As crianças entram na história, sabe? A gente vai contando uma história, pode ser que eu conte do livrinho, depois a gente representa a história. Na sala, antes de ir embora, ele vai no cantinho e veste aquelas roupas, né? No cantinho que faz de conta. Então é a roupa da Cinderela, da princesa. E depois disso tem o momento do vídeo, da sala de apoio que nós utilizamos. Mas também, cada dia é uma atividade. Tem o dia certo para o vídeo, tem o dia certo para o fantoche, para que a criança não vá todo dia assistir vídeo, né? E que aproveite o espaço de uma maneira melhor. Após que nós voltamos da sala de apoio, eles se organizam, né, a parte de higiene novamente, para poder almoçar. Uma atividade que também faz parte da rotina das escolas de educação infantil é a formação continuada. A gente tem que fazer a formação em serviço, então as escolas têm que criar estratégias de achar um tempo na rotina, seja uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, no período oposto que o professor trabalha, ou no mesmo período, para que haja uma discussão constante da prática de sala de aula à luz de teóricos ou de leituras que porventura os professores forem fazendo. Às vezes a gente faz uma atividade e a outra que vem faz uma etapa, a próxima etapa. Então, a questão da formação continuada, a formação em serviço, ela é básica, fundamental. Então, agora que a gente tem diretrizes que orientam para como, por quê e para onde educar as crianças pequenas, esse como, esse porquê e para onde tem que ser discutido incessantemente. E a gente também pensar que avaliar a prática docente, a sala de aula, as atividades com as crianças, não é só avaliar o que dá errado, né? Porque a gente tem uma tendência, o professor especialmente acha que assim, reunião de avaliação é para avaliar o que dá errado, né? Para mudar o que deu errado. Não, é para avaliar o que deu certo, né? É para repetir o que está dando certo, é para
o colega poder fazer a mesma atividade que eu fiz e que deu certo, que foi um sucesso, com algumas alterações, com algumas mudanças, né? Daí tinha a calculadora, os alunos aprenderam até a usar a calculadora ali para estar fazendo a conta dos produtos, o quanto teria que voltar de troco. Durante um certo tempo, você ia fazer uma palestra, a primeira pergunta que as pessoas falavam era o seguinte: deve se alfabetizar na pré-escola? Né? Hoje não se tem mais essa pergunta, porque se sabe o seguinte, que o processo de alfabetização é um processo longo e que começa desde que a criança é pequenininha, desde que ela tem contato com as coisas escritas. Tem coisas escritas e as crianças querem saber o que está escrito. Né? O que significa que, então, elas entendem que lá tem algum sistema que representa, que significa, que expressa, que elas não conseguem ler, e então o professor tem que dar instrumentos para ela fazer isso. Quer dizer, então, na educação infantil, na creche, na pré-escola, como é que a gente faz isso? Primeiro, vivendo num ambiente que tem coisas escritas, sim, falando para as crianças que lá tem coisas escritas e contando o que está escrito. Depois, lendo muita história, contando muita história e valorizando o que elas escrevem. Mas mostrar para as crianças que tem um jeito convencional, sim, de escrever. E que, em geral, a gente começa apresentando para a própria criança escrever o seu próprio nome. Porque não adianta começar com outra coisa se ela não sabe o próprio nome. Por quê? Porque se a escrita é uma unidade de significado e está carregada de emoção, o nome é associado à minha própria pessoa. Então, a coisa que eu quero saber escrever é o meu nome. E através do nome, elas vão sabendo as outras palavras. Por exemplo, eu fui contar uma história que chamava Lili, eu não lembro direito o título da história. Mas aí eles falaram: nossa, professora, é o mesmo nome da Lilian. Então, eles vão associando, né? E é através dessa associação que eles vão aprendendo. Então não adianta eu chegar e dar um texto, dar alguma coisa que eles não sabem o nome deles. Então eles vão associando as outras palavras, as outras coisas com o nome. E assim eles vão deslanchando. Então depois, brincando, né, com as letras do nome, comparando o seu nome com a do coleguinha, escrevendo um embaixo do outro, Mário, Maria, Mariela, Marcelo, né, eu vou compreendendo que existem unidades que compõem esse nome, que eu posso, e que esse nome está dentro de um texto, e vou aprendendo a escrever. Gabriel? É do Gabriel. A professora pediu para fazer uma lista de nomes de animais, né? Uma coisa assim. E é bonito porque essa é uma cena que a gente vê várias questões colocadas, né? A aceitação da diferença, o trabalho com a tolerância, quer dizer, algumas crianças que já escrevem convencionalmente, outras que são pré-silábicas, outras que escrevem convencionalmente, escapam algumas letras. E aí a possibilidade das crianças pensarem em grupo sobre isso é que as faz aprender mais. Ô, Júnior, o que faltou no porco que você escreveu aqui? Que letras faltaram? Sim! Ah, ficou assim, olha! Faltou que letra? Dá uma olhada. Então é muito bonita aquela coisa daquele menino que vai lá e escreve, e falta uma opção de letras, e mesmo na hora que ele está escrevendo, ele já sabe, se dá conta, né, que está faltando, e aí os outros vão lá e ajudam, quer dizer, e aí a gente vê também não só que é importante trabalhar a escrita, mas o papel do grupo, né? A gente não aprende nada sozinho, a gente aprende com as outras pessoas, né? Não, quer dizer... Olha ali, Júnior, ele tá fazendo porco. As atividades e a rotina nas creches e pré-escolas podem variar conforme a região e a escola. Porém, é certo que não importa o lugar ou a escola, pois é cada vez mais importante o papel da educação infantil na formação das nossas crianças. Bota 3, bota 4. Mas o que a escola pode dar para a criança? Ela pode dar para a criança uma experiência de que aquilo é possível, entendeu? Uma experiência onde a criança vivencie e possa ter isso para ela, né? De que a justiça funciona, de que o respeito ao outro funciona, não é unilateral,
de um para o outro, de outro para o outro, entendeu? Quer dizer, onde o respeito por si próprio é valorizado, sabe? Quer dizer, são coisas em que eu acho que assim, que muitas vezes isso é esquecido pela escola. Então, o que eu acho que é importante é a escola ser este lugar. A escola tem que ser esse espaço. Tem que ser o espaço onde afirma que sim, que isto é possível e que aqui a regra é esta.